Livro Como Vencer a Batalha Espiritual, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: eles venceram pela palavra do testemunho que deram. Meta de hoje: leitura das páginas 41 a 45. 5. Capacete da salvação. Dando prosseguimento ao 6º capítulo de Efésios, lemos: Tomai também o capacete da salvação. Versículo 17, parte A. O capacete é uma proteção para a cabeça, porque a cabeça é um lugar vulnerável. Espiritualmente falando, a cabeça é nossa mente, a parte líder de nossa alma. A alma é composta de 3 partes: mente, emoção e vontade. Mas a mente lidera as outras 2 partes. Para onde a mente se inclinar, ela leva consigo toda a alma. Depois que se desconectou de Deus, o homem se desconectou da própria realidade, da verdade. Ele saiu da verdade e tudo o que lhe sobrou é vaidade, vazio, nada. O homem passou a andar na vaidade de seus pensamentos. Efésios 4:17. Por isso, a mente em seu estado natural se inclina para a carne naturalmente. É assim que todo homem vive. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus, temos de mudar essa tendência. Nossa tendência natural é colocar a mente na carne, mas vamos mudar isso. Cremos no Senhor Jesus e estamos aqui na igreja lutando por seu reino. Ao escrever aos crentes em Roma, Paulo disse: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 6. Para onde inclinar sua mente, você irá. Se vivemos em nosso homem natural caído, colocaremos a mente na carne. Viveremos na morte e produziremos morte em todo o tempo. Mas podemos mudar essa história colocando a mente no Espírito. Vamos escolher vida e paz, guardando nossa mente com o capacete da salvação. 6. Espada do Espírito. O último item da armadura de Deus está na parte final do versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. A única arma de ataque é o 6º item da armadura de Deus, a espada do Espírito, a palavra de Deus. A única arma que Deus nos deu é a palavra. É ela que tem feito muitas obras entre nós nesses últimos anos. A palavra profética tem dado direção como uma candeia, nos alimentando e feito a obra de Deus avançar de uma forma tremenda. Sem nossa capacidade, sem nossa força, o Senhor nos fez alcançar o continente africano de uma maneira maravilhosa. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O termo palavra usado aqui em grego é rema e não logos. Isso significa que essa palavra é a palavra que acaba de sair da boca de Deus, ou seja, é a palavra que sai da boca de um profeta, a palavra profética. Essa palavra não é uma doutrina, mas é a palavra viva que Deus usa para dar direção à igreja. Por meio dela, Deus fala com a igreja, alimenta e faz com que a igreja siga adiante fazendo sua obra. Portanto, a espada é a palavra profética de Deus. Não lutamos utilizando o mero conhecimento bíblico, mas a palavra que acaba de sair da boca de Deus. Deus disse e imediatamente usamos essa palavra para combater. Por isso a imersão na palavra é tão eficaz, pois quando sai de nós, ela sai com poder, luta e faz a obra de Deus. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de criar aquilo que não existe. Gênesis 1:3, João capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. De sustentar todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 2. E de gerar a igreja. Tiago 1:18. Um aspecto fundamental sobre a palavra é que ela é o próprio Cristo. Em 1 João lemos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada.
Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, versão King James atualizada. A palavra é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Por isso faz a obra de Deus. Os apóstolos nos anunciam a palavra da vida, que é o próprio Cristo, a vida eterna. Essa palavra conecta a igreja com o apóstolo, e a conexão com o apóstolo, na verdade, é a conexão com Deus, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando o apóstolo anuncia a palavra da vida, conecta a igreja consigo e se conecta com Deus. Em Apocalipse 19, na batalha final de Armagedon, lemos assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículos do 11 ao 15. Cristo é a palavra de Deus, e como tal, vencerá essa batalha. A palavra lutará até o final e derrotará Satanás, seus seguidores, o anticristo e o falso profeta. É por meio dessa luta que esta era será finalizada. Uma coisa muito importante é receber a palavra com oração. Logo após afirmar que devemos tomar a palavra, o apóstolo Paulo acrescenta: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Efésios capítulo 6, versículos do 18 ao 20. Quando a palavra é ministrada, precisamos sustentá-la com a oração. Também devemos orar por quem nos transmite a palavra, a fim de que continue transmitindo a vontade de Deus a nós e às demais pessoas. Que essa palavra não fique presa, mas seja anunciada com ousadia.